Vou contar para vocês como é que foi feita essa imagem que ilustra o conto A Menina de Sempre, de Erenilton Gomes. Na história, uma menina olha para o espelho e no lugar do próprio reflexo vê a imagem de um monstro. Então procurei lá no aplicativo uma imagem que tivesse espelho, achei essa daí interessante. Mas ainda não tinha um monstro, então entrei no aplicativo para fabricar uma mão de monstro. É mais fácil fabricar uma mão de um monstro do que um monstro inteiro, né? Então fui lá, esse aplicativo tem bancos de várias imagens, tem grades, tem bancos de modelos, de fundos, de estampas, e aí você pode escolher. Tem fotos livres, livres de direitos autorais que você pode usar livremente. Enfim, entrei lá, escolhi um fundo transparente que é esse quadriculadinho aí. Depois eu entrei na minha galeria, vocês estão vendo aí as ilustrações prontas. Eu estou refazendo o processo para mostrar como foi feito. Fiz uma mão, precisava de uma mão de um monstro, né? O monstro sou eu. Fiz uma foto da minha própria mão no espelho, reproduzindo a mesma pose que tinha lá na imagem. Depois usei o recurso da borracha para apagar a mão, né? Para recortar ela. Eu estou usando a versão gratuita desse aplicativo, então eu não tenho esses recursos que recortam automaticamente. Então eu tive que fazer tudo manualmente. O legal é que é um aplicativo muito fácil de usar, e se você apagar mais do que precisava, você pode usar o pincelzinho que tem aí na barra de ferramentas e restaurar. Nas partes mais delicadas, eu diminuo o tamanho da borracha, né? Porque tem essa regulagem, e dou um zoom para fazer um recorte mais preciso. Aqui eu estou fazendo depressa e a imagem também está acelerada. Não faço tão depressa assim também não, gente. Então, legal que você tem o recurso, essa setinha aí para esquerda, que você pode voltar a última ação que você fez e pode voltar indefinidamente. E você pode restaurar, tá vendo? Agora eu estou usando o pincelzinho para restaurar os buracos que eu fiz aí na mão que não era para apagar. Dá para restaurar tudo e depois, né, fazer um trabalho melhor. Depois eu dei um zoom nessa imagem, né? Aumentei essa imagem e usei o recurso esticar para dar a impressão de que os dedos são mais compridos, né? Então puxei bem esses dedos, regulei aí, trabalhei com o tamanho do recurso esticar para afinar e dar um aspecto de garra, né, de unha comprida em todos os dedos e também para deformar um pouco essa mão, né? Afinal de contas, essa mão tem que ser uma mão de um monstro. Então ela não pode ter um aspecto muito normal, né? Tem que fugir da normalidade. Depois eu fui lá nos ajustes, em ferramentas, ajustes, selecionei o matiz e mudei a cor da mão, né? O matiz é o que muda a cor da mão. Apliquei aí esse efeito mágico, né? Sobrepus um outro efeito também, escolhi um outro efeito aqui para ficar mais interessante, porque você pode aplicar mais de um efeito. Depois salvei essa mão. Beleza! Daí eu abri o aplicativo de novo, fui lá no sticker, escolhi o recente, porque eu já tinha usado essa imagem. Apaguei delicadamente a mãozinha que daria lugar à mão do monstro. Então apaguei esse braço, essa mão, bem direitinho para colocar no lugar a mão do monstro. Reparem que eu estou usando o mesmo fundo quadriculado de antes, eu não escolhi a imagem direto. Para você usar esse recurso da borracha, você tem que usar o fundo transparente. Depois eu fui lá na galeria, né, onde tem ali adicionar foto, achei a mão que eu acabei de fazer, né? Agora eu vou ajustá-la no tamanho e na forma para encontrar essa mãozinha aí no reflexo. Depois eu vou passar ela para baixo, né? Porque a mão que está em primeiro plano é a mão humana.
E daí eu vou apagar algumas coisinhas, né, para a mão caber. Vou restaurar esses dedinhos da mão humana que eu acabei apagando. Aí é fácil de resolver, é só usar o recurso restaurar, ir lá no dedinho e voltar ele para o lugar. Mas vocês devem ter reparado que ficou um buraco aí, né? Vou ter que resolver isso. Então, eu já tinha recortado previamente, nessa mesma imagem, o fundo. Esse fundo marrom e esse fundo de pastilha que tem aí na imagem. Eu já tinha recortado e salvo. Então, vou lá na minha galeria, vou procurar esses pedaços e vou selecionar os dois e colocar aí na imagem. Daí é só ajustar e posicionar. Aqui eu dei uma bobeada, acabei tendo que usar um outro pedaço do fundo marrom. Mas aqui deu tudo certo. Como aqui é de pastilha, as linhas têm que se encontrar, né? Então é só ajustar para não desencontrar as linhas das pastilhas. Posicionar o pedacinho lá e mandar para baixo. Usei mais um pedacinho para cobrir o resto. Ajustar aqui com cuidado e mandar para baixo para ficar atrás da mão e atrás da imagem. Bom, eu tô com preguiça de acessar o pedaço do fundo, então eu vou pegar ele de novo lá na galeria. Vou aumentar ele aí. Pronto, resolvido. Então, a imagem está montada, a colagem está feita. Agora a gente vai fazer o acabamento. Recortar aqui, tirar essa beirada, né? Esse fundo transparente. Pronto, deixar ela prontinha. E aí eu vou tentar aproximar, porque elas estão com uma aparência bem diferente, né? Com um aspecto bem diferente. Como que a gente faz isso? A gente joga um efeito, né? Ou filtros. O legal é que tem uma variedade imensa e cada uma você pode usar com uma intenção. Todas elas têm uma atmosfera diferente. Nesse aplicativo eu não achei o efeito que eu queria. Então vou finalizar em outro aplicativo que se chama Cômica. Entrar na galeria, vou pegar a imagem que eu salvei, jogar aí no aplicativo e escolher o efeito que eu quero. Tem vários também. Eu escolhi esse aí, Cartoon. Estou ajustando o efeito para chegar no resultado que eu quero. Essa ilustração ficou um pouco diferente da primeira que eu fiz. Essa mão ficou meio clara, mas eu acho que já dá para dar uma ideia de como foi feita a imagem. E tem muito recurso para ser explorado, gente. Tem solução para tudo. Você não tem aí um ilustrador à sua disposição? Você mesmo pode ilustrar suas histórias.